Fala galera, Saori com vocês, quem fala aqui é o Tio David, sejam bem-vindos ao meu canal. Galera, hoje em nosso terceiro episódio aqui do nosso novo quadro do canal, Desbravando o Mundo da Programação, iremos falar sobre um assunto muito importante e realmente muito massa dentro da programação, que são os operadores. Você já ouviu falar dos operadores? Aqueles operadores aritméticos, relacionais e lógicos? Não! Independente da sua resposta, fica nesse vídeo que você vai aprender muito mais. Então galera, já se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e claro, não deixe de deixar o like aí para poder fortalecer o canal. Ciente disso, vamos nessa! Bom galera, estamos aqui na nossa tela do Notion, onde eu coloquei aqui alguns apontamentos para que a gente possa falar um pouco mais sobre essa parte dos operadores, onde eu separei os três principais operadores que serão o assunto desse vídeo, que são os operadores aritméticos, relacionais e os lógicos. Vamos iniciar agora aqui pelo primeiro, que são os operadores aritméticos. E conforme a gente pode ver, esses operadores aritméticos, eles são representados pelas quatro operações básicas da aritmética, que são elas: soma, subtração, multiplicação e divisão. Então, começando aqui pela primeira, que é a soma, a gente vê que o exemplo clássico é aquele sinalzinho de mais, aquela cruzinha que a gente utiliza lá na matemática. Aqui dentro da programação é do mesmo jeito. Você vai pegar lá dois números e utilizando esse símbolo aqui de mais, essa cruz aqui, você obtém o resultado da soma desses dois caras, né? Então, 1257 mais 288 resulta aí no valor de 1545. Porém, esse operador, a gente vai ver que tem algumas curiosidades, né? Eu separei três curiosidades interessantes aqui que a gente pode bater um papo agora. Além dele ter essa finalidade de realizar a soma, esse símbolo de mais, essa cruz, ela pode ter algumas particularidades. Vamos aqui à primeira particularidade. Inicialmente, você vai ver aqui, ó, um número inteiro 10, o símbolo lá da soma e o caractere 1. Lembrando que esse número 1 aqui, ele não está sendo representado como um número inteiro, e sim como um caractere, devido ao fato, né, dele estar entre aspas dupla. Então, no caso, vem a grande pergunta: será que isso aqui vai ser uma soma normal, vai resultar em 11? Ou será que simplesmente ele vai juntar essas duas informações e vai formar o valor 101? Fica aí o questionamento. Mas afinal, nesse caso aqui, quando a gente tem um número inteiro e um caractere e o sinal de mais, qual que é a finalidade desse cara aí? Esse cara, gente, nada mais é do que um operador de concatenação. O objetivo dele é juntar informações, ou seja, concatenar informações. No caso aí, de fato, ele vai resultar o valor 101. E aí, algumas situações dentro da programação, você precisa juntar texto com números. E aí, o operador de concatenação se torna o seu grande amigo nessa situação. Beleza? Então, no caso, nessa situação aqui, o símbolo de mais, ele não será de um operador de soma, não será um operador aritmético de soma, e sim no caso de um operador de concatenação, visando juntar informações aqui. No caso, no exemplo, né, o número inteiro com esse caractere número 1. Beleza? Uma outra curiosidade que a gente também pode destacar é que você imagina a seguinte situação: você tem uma variável chamada Chablau, e essa variável tem um valor 66, beleza? E no decorrer do seu código, você se depara com essa seguinte instrução: Chablau mais mais. Esse mais duplicado aqui, o que seria esse cara? O que significa esse negócio? Será que ele vai realizar a soma duas vezes? Será que ele vai realizar uma dupla concatenação? No caso, não é nenhum desses dois, beleza? O que ele vai fazer de fato? Que diabos é isso? É basicamente uma situação onde nós temos um operador de pós-incremento, ou seja, o valor de Chablau, né, o valor dessa variável Chablau, ela será incrementada após o fim dessa instrução Chablau mais mais. Ou seja, você já vai ver o que vai acontecer com ela, né? Não vou dar um spoiler aqui agora não. No caso, o Chablau mais mais, ele pode ser também representado dentro da instrução de código, lá na programação, como Chablau igual Chablau mais 1. Ou seja, o Chablau mais mais é nada mais do que pegar a tua variável Chablau e adicionar mais uma unidade, mais um valor a ela. Ou se ela é 66, ela vai aumentar mais uma unidade. Só que esse aumento de mais uma unidade, lembrando, ela ocorre após
após o fim dessa instrução aqui, tá? Então no exato momento anterior a essa instrução ela continua, ela somente vai mudar o final dela. Então no caso o resultado é que antes a gente tem o valor 66 e após a interpretação do comando você tem o valor 67, beleza? A próxima curiosidade é também continuando com essa mesma ideia dessa variável. Agora ela está com o valor 67, só que eu tenho uma outra instrução. Agora é mais Chablau. O mais agora vem na frente. O que é isso agora, meu Deus? O que significa esse negócio? No caso, isso aqui é um pré-incremento. Ou seja, ele está sendo incrementado antes do fim dessa instrução. Então, no caso, ele primeiro faz o aumento em uma unidade e depois ele só continua. Como já aumentou, depois não precisa fazer mais nada. Ou seja, antes dessa instrução ser finalizada, ele já aumentou o valor em mais um. Após a instrução já ter sido finalizada, o valor mantém com aquele valor mais um adicionado a ele. Ou seja, continua 68. Então antes a gente tinha 67. Quando a instrução ia começar a ser executada, já passou para 68. Ao final da execução dessa instrução, o valor continua 68, beleza? Então, no caso, se o mais vier à frente, é um pré-incremento, né? Esse mais, no caso, vier na frente, é um pré-incremento. Se esse mais vier ao final, ele é um pós-incremento, beleza? Lembrando que o pré-incremento ele vai fazer antes do fim dessa instrução e o pós-incremento ele vai fazer ao final dessa instrução, certo? Vamos aqui para o próximo operador aritmético, que é o operador de subtração, que a gente conhece muito fácil aí dentro da nossa aritmética. Pega dois números, utiliza o sinal de menos e obtém o resultado. Então 999 menos 333 igual a 666. Porém, esse operador de menos da subtração também tem duas curiosidades. Então saiba mais um. Vamos imaginar a seguinte variável, saldo do mês. E esse saldo do mês tem um valor de 1.591. E no meu código eu fiz o seguinte, saldo do mês menos menos. De forma similar ao que a gente viu ao Chablau++, isso aqui é bem parecido com o que aconteceu no caso anterior. O que vai mudar é o nome e o que vai acontecer no resultado final da variável. O nome é chamado de operador de pós-decremento. Ou seja, ele vai sofrer um decremento de uma unidade ao final da instrução saldo do mês menos menos. O que significa também dizer que saldo do mês menos menos é também representado como saldo igual a saldo menos 1. É a mesma coisa, você pode representar assim, ou se você quiser simplificar, você pode representar dessa forma aqui. É o mesmo resultado. Beleza. Como a gente viu que ele vai ser decrementado após o final da instrução, o resultado basicamente é, antes da instrução, ele continua com o valor de 1.591, após a instrução, ele já diminui em uma unidade, então fica 1.590 o valor dessa variável, beleza? Esse é o pós-decremento. A segunda curiosidade, também envolvendo essa mesma variável, que agora está com o valor de 1.590, vem agora o menos menos na frente. Também similar ao mais Chablau, esse menos menos saldo do mês, ele é um pré-decremento. Ou seja, antes do final da instrução, vai acontecer um decremento de uma unidade no valor dessa variável, certinho? Então logo de início, a variável será decrementada, né? Esse valor vai ser diminuído. Então no caso, ó, antes da execução, já no processo lá de ser lida a instrução, antes dela finalizar, já ocorreu o decremento, ou seja, de 1.590 foi para 1.589. E depois que terminar a instrução, ele está com valor ainda de 1.589, beleza? Então no caso, se o menos menos vier na frente, é um pré-decremento. Se o menos menos vier no final, ele é um pós-decremento, beleza? Vamos seguindo para o próximo operador aritmético, que é o de multiplicação, que a gente conhece aí também na matemática muito de boa, como é que funciona. Só que aqui na programação, o símbolo ele é representado por esse asterisco aqui. Na matemática você vai ver que é um X ou um ponto, mas aqui na programação você vai utilizar o símbolo de asterisco. Então você pega lá o primeiro número, o segundo número e aplica lá o produto. No caso, 20 vezes 8 resulta no valor de 160.
Mas também temos uma curiosidade aí com esse operador. Se ele vier duplicado, então, ou seja, 2 asteriscos seguidos, o que isso significa? Será que ele vai realizar a multiplicação 2 vezes? O que significa isso daí? Gente, isso aqui é chamado de operador de exponenciação, ou seja, ele está pegando o 2 e elevando a terceira potência, onde o 2 é a base dessa potência e o 3 é seu expoente. Ou seja, essa operação vai ser basicamente isso aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2. O 2 multiplicado por 2 3 vezes, certo? Então é isso que representa essa operação aqui. Isso aqui é uma operação de exponenciação, é a famosa potência que a gente conhece aí na matemática. Quando vier com 2 asteriscos assim, é chamado de exponenciação. Lembrando que eu acredito que nem todas as linguagens de programação vão entender dessa forma. Isso aqui eu vi no próprio JavaScript que funciona desse jeito, né? Se eu vier aqui, eu vou apertar F12 aqui no meu navegador. Se eu vier aqui no console do navegador e colocar 2 asterisco asterisco 3, ele já resulta aqui, ó, no valor 8, né? Que é 2 vezes 2, que é 4, vezes 2, que é 8. Se eu colocar aqui, ó, 10 asterisco asterisco 3, ele já vai dar aí, ó, o valor de 1000. Então ele fez a potência 10 elevado a 3. Então dá o valor 1000. Beleza? É dessa forma aí que funciona esse operador de exponenciação. Próximo operador e último aqui que a gente tem é o da divisão. O operador de divisão ele é representado pela barra invertida. Então você vai pegar o valor 20, divide por 5 e resulta no valor 4. Lembrando que essa divisão, o que você vai obter de resultado é o valor do quociente, certo? Então quando você tem essa barra, você vai obter o valor do quociente daquela divisão. Porém esse cara aqui, esse operador de divisão, também tem uma particularidade. Você tem um outro operador, né, que é esse operador percentual. Isso aqui também vai funcionar como uma divisão, só que é uma divisão diferente. Como assim diferente, né? Será que ele vai fazer de uma nova forma essa divisão? Basicamente ele vai fazer como uma divisão qualquer, só que o resultado que a gente vai receber não vai ser o quociente, e sim o resto da divisão. Esse operador, no caso, se chama operador módulo, onde ele efetua a divisão e retorna para a gente o resto dessa divisão. Então se eu for aqui no nosso console e colocar esse 10 percentual 5, o que ele retorna? Retorna o valor 0. Aí você fica se questionando, por que deu valor 0? Porque esse 0 ele representa o resto da divisão. Porque se eu pego 10 dividido por 5 é o valor 2. Então 5 vezes 2 dá 10. 10 menos 10, resto 0. Então esse valor 0 é justamente o resultado dessa operação aqui, desse operador módulo, beleza? É assim que funciona. Isso aqui é muito útil, por exemplo, quando você quer descobrir, quando você quer fazer uma divisão de alguns números por 2 e quer descobrir se desses números que são divididos por 2, se eles são pares. E se forem pares, significa que o resto é 0, beleza? Então, galera, esses são os 4 operadores aritméticos. Vamos ver agora sobre a precedência desses operadores, que significa dizer qual que é o primeiro a ser executado aqui, quando a gente tiver vários operadores em uma única linha de código. Por exemplo, aqui essa variável tem o valor 10 mais 5 vezes 2 menos 100. Como é que eu sei qual é o primeiro que vai ser executado aqui? Você sempre vai ver que existe uma precedência nas seguintes operações. Divisão e multiplicação é prioridade. Depois vem a soma e subtração, beleza? Nesse caso aqui, o que vai ter a precedência inicial vai ser esse produto aqui, ó, de 5 vezes 2. Primeiro será feito ele. Após ele ter sido resolvido, você vai pegar a operação que está mais ao lado, vamos dizer que esse aqui é o lado esquerdo, né? Que estiver mais ao lado esquerdo. Então, no caso, se você terminou esse produto aqui, a próxima operação será essa soma. E aí ao final será realizado a subtração. Nesse outro caso aqui, o que acontece? Você vai ver que existe dois blocos aqui que estão separados por parênteses. Então no caso, por mais que tenha uma multiplicação aqui, a precedência vai para esses caras que estão agrupados aqui em parênteses. Logo será feito primeiro a soma, depois a subtração e ao final
o produto, né? A multiplicação desses dois caras aí que nós fizemos primeiro. Aqui nessa outra situação nós temos uma multiplicação, nós temos uma divisão, uma soma e uma subtração. Começa aqui por que está mais à esquerda, então multiplica esse cara aqui. Depois que terminar esse cara, faz essa divisão aqui. Depois que terminar essa divisão, faz a soma que está aqui e finaliza com essa subtração, beleza? Um exemplo aqui também que a gente tem são essas variáveis de média aritmética, média ponderada, só que nesse caso aqui a média aritmética ela está errada, né? Mas por que ela está errada? Porque no caso eu tenho duas somas e uma divisão, só que pela precedência primeiro será feito aqui a divisão, o que vai dar errado, porque não vai dar o resultado que a gente quer. É para dar um resultado final, né? Era para ser 30 dividido por 3, só que vai dar 20 dividido por essa divisão aqui, que vai dar uma dízima, eu acho. E aí não vai ser o que eu queria. Para dar certo mesmo, eu teria que ter forçado o uso de parênteses aqui, ó, para causar a precedência, né? Para primeiro fazer essa soma e depois efetuar a divisão, certinho? Nesse caso aqui da média ponderada, ó, ele já separou aqui, ó, efetua esse produto, depois efetua esse produto e realiza a soma ao final. E depois faz a divisão por 5, certinho? Então é dessa forma que funciona a precedência dos operadores aritméticos, beleza? Esses são os operadores aritméticos. O próximo aqui agora são os operadores relacionais, que são aqueles caras que são utilizados para comparar valores. E eles vão retornar para nós um valor booleano, um true ou um false, um verdadeiro ou um falso. Então, dependendo da situação, da comparação, ele vai dar um verdadeiro ou falso. E vamos conhecer algum desses operadores relacionais. A gente tem os operadores igual, diferente, maior, menor, maior ou igual, menor ou igual. O operador igual é esse símbolo aqui, ó, de igual igual, beleza? Dentro da programação é esse símbolo aí, porque se for usado apenas um único sinal de igual é uma outra coisa, beleza? Se você quer comparar dois números, você utiliza o símbolo de igual igual. Exemplos aqui, ó. O 10 igual a 10, o 10 igual a menos 10, o 10 igual ao caractere, no caso aqui não é um caractere, é uma string, né, porque tem mais de um caractere, a string 10. Então você pode ver isso aqui na prática, ó. 10 igual a 10, true, 10 igual menos 10, false, 10 igual a string 10, true. Porque aqui no caso do JavaScript ele é meio doido, né? Ele não compara na igualdade o tipo do valor, ele só compara o valor em si. Ele não quer saber se o valor primeiro é inteiro ou se o segundo valor é string. Ele só quer saber se tem o mesmo valor. Se tem 10 de um lado, se tem 10 de outro, então é igual. Ele não quer saber se um é inteiro ou se o outro é string. Ele quer saber se tem o mesmo valor. Nesse caso aqui do JavaScript, ele deu que é verdadeiro. Beleza? E aí vem uma curiosidade. Tem dois operadores também que descendem aí do símbolo de igual, que é o igual único e esse igual triplo aqui. A gente viu que o igual duplo, né, esse igual, é o operador relacional de igualdade. E agora esse operador igual aqui, o que ele significa? Nesse caso, ele é o operador de atribuição, ou seja, é o que vai atribuir um valor para uma variável. No caso ali, ó, x igual a 25, ele está pegando esse valor 25 e está atribuindo ao x, ou seja, está dizendo que o x tem um valor de 25, beleza? Isso é uma atribuição, ele vai pegar esse cara aqui e vai definir o valor dele, certo? E agora esse operador igual, o que é isso? Ele é um operador de comparação, tanto de valor quanto de tipo. Então a gente tem essa situação de novo aqui, ó, do 10 igual a string 10. Qual que vai ser o resultado desse negócio? Anteriormente, quando era com dois iguais, ele disse que era verdade.
E agora quando foram com 3 iguais, ó, 10 igual, 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 a string 10. Agora tá falso. Por quê? Porque tanto o valor quanto o tipo não deu 100% verdade. Como assim? O valor tá certo, é 10, só que o tipo não é igual, porque o tipo do um é inteiro e o tipo do outro é uma string. Beleza? Por isso que ele deu falso. Esse igual, 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 ele tem a função de identicidade, ou seja, tem que ser igual tanto em valor quanto em tipo. Não pode ser esse caso aqui, onde um é inteiro e o outro é uma string. Eles são, apesar de ter o mesmo valor, são de tipos diferentes. Agora, quando são desse jeito aqui, 10 igual, igual a 10, aí sim eu tenho uma verdade. Beleza? É desse jeito aí que funciona esse operador, que compara tanto o valor quanto o tipo. Vamos para o próximo operador, que é um operador diferente. No vídeo de hoje eu vou fazer uma coisa bem diferentinha. Você pode observar que pode ser tanto representado pela exclamação igual ou pelo símbolo de menor que, maior que. Você vai ver que em algumas linguagens vai ser utilizado esse aqui, e em outras linguagens vai ser utilizado esse daqui. Beleza? E aí, ó, algumas comparações que a gente pode fazer, ó, o A maiúsculo, né, o caractere A maiúsculo, ele é diferente do caractere do A minúsculo? Verdade, são diferentes. O true, ele é diferente do false? Sim, verdade. Vamos supor que o true é valor 1 e o false é valor 0, então são diferentes. O valor 10 é diferente do valor 10.0? Não, é a mesma quantidade, não tem nenhuma diferença. O valor 10 é diferente do caractere 10? Falso. Novamente lembrando que o JavaScript, nesse caso aqui, ele é meio doido, né? Ele não está levando em consideração o tipo dessa, vamos dizer aqui, dessa variável, né? Porque ele não está enxergando isso aqui pelo fato de ser uma string. Ele está só enxergando qual que é o valor que tem aqui, ó. Esse valor é 10, esse valor aqui é 10. Logo são iguais. Não pode ser diferente, então é falso. Então ele não está considerando o tipo aqui, beleza? Vamos para o próximo aqui. O operador maior, né? Esse símbolo aqui de maior que. E aí a gente também tem algumas situações, né? Tipo 10 maior do que 9.9. Verdade. 1250 maior do que 10 vezes 500. Falso. Porque 1250 não é maior do que 5000. Beleza? Por isso que deu falso aí. O próximo operador, o menor. O símbolo de menor que. A mesma coisa. Né? Você tem lá, ó, 88. Ele é menor do que 20 vezes 3? É falso. Porque 20 vezes 3 é 60. E 88 não é menor do que 60. Outro exemplo, ó, 20 vezes 5 menor do que 100, 100 ponto, né? 01. Verdade. Ele é menor, porque 20 vezes 5 é 100. E 100 é menor do que 100,01. Beleza? Então é dessa forma aí que funciona. O próximo aí, ó, maior ou igual. Lembrando que isso aqui é uma espécie de ou exclusivo. Ou seja, tanto um ou outro, né? Se algum dos dois for considerado aqui, vai retornar em verdade. Então o símbolo é maior, igual. Maior ou igual. Vai retornar verdade se alguma das duas situações for verdade. Ou se ela for maior ou se ela for igual. Por exemplo, ó, 12 é maior ou igual a 11? Verdade. Por que que é verdade? Porque já de cara ele já é maior do que 11. Mesmo não sendo igual a 11. Mas como eu já obtive a resposta positiva aqui na primeira situação, eu já tenho um resultado verdadeiro. Ou é maior ou é igual. Um dos dois ele tem que dizer se é verdadeiro. Se um dos dois for verdadeiro, então ele vai retornar verdadeiro. Beleza? Outro exemplo aqui, ó. 66 é maior ou igual a 99? Deu falso. Por quê? Porque nem é maior e nem é igual. Quando não é nenhuma das duas situações, vai retornar falso.
Se ele for pelo menos uma das duas situações, vai dar verdadeiro. Por exemplo, ó, 77 é maior ou igual a 77? O 77 não é maior que ele mesmo, porém ele é igual a ele mesmo. Então vai dar verdadeiro, beleza? A outra aqui que nós temos, e a última, que a gente vai falar agora dos operadores relacionais, é o menor ou igual. Similar ao que a gente viu anteriormente, né? O símbolo de menor que e o símbolo de igual. Então, similar ao que a gente viu anteriormente, se for aceito como verdade ou esse daqui, já vai ter o resultado verdadeiro. Porém, se não tiver nenhum verdade aqui e nenhum verdade aqui, já vai sair como falso. Algumas situações, ó, o 25, ele é menor ou igual a 25? O 25 não é menor do que ele mesmo, porém ele é igual a ele mesmo. Então, já temos verdadeiro aí. O 30, ele é menor ou igual a 65? O 30 realmente ele é menor, então já tem verdade. Mas o 30 não é igual. Mas como já descobri que o 30 é menor, então eu tenho o verdadeiro. Um outro exemplo aqui, ó, o 30, ele é menor ou igual a 29? Falso, porque o 30 não é menor que 29 e nem tampouco o 30 é igual a 29, nem menor e nem igual. Então já saiu falso daí. Beleza? Então esses aí foram os operadores relacionais. Vamos agora para o último, que são os operadores lógicos. Os operadores lógicos são utilizados para conectar ou negar expressões. Eles também retornam valores booleanos. E aí a gente vai conhecer três principais operadores lógicos: o operador e, o operador ou e o operador não. Em algumas literaturas, né, eles gostam de usar a palavra and para representar o operador e, o or para representar o operador ou e o not para representar o valor não, o operador não no caso. Começando aqui pelo primeiro, o operador i, a ideia dele é de conectar duas ou mais expressões, só que aí você tem um porém. Todas as expressões têm que retornar verdadeiro para que o geral seja verdadeiro. Eu não posso ter resultado true no operador i se alguma das expressões estiver falsa. Então todas as expressões têm que ser verdadeiras para que eu tenha um resultado final como verdadeiro. Normalmente você vai ver que ele é representado pelo símbolo do e comercial duplo ou então pela própria palavra em inglês and. Show? Indo para frente, ó, vamos ver aqui um exemplo. Então imagine que eu tenho uma escola onde para poder passar de ano a média precisa ser maior ou igual a 7 e o aluno precisa ter frequência maior ou igual a 90%. E aí dessa situação eu tenho dois alunos, o aluno X e o aluno Y. O aluno X ele tem a média 7.2 e frequência 89. Em termos numéricos, a gente tem essa situação aqui, ó. 7.2 ele é maior ou igual a 7? Verdade, porque ele é maior do que 7. 89 ele é maior ou igual a 90? Não é maior. E também nem é menor. Não. Na verdade, ele é maior ou igual a 90? Ele nem é maior e nem é igual. Beleza? Então já temos um problema aqui. Porque essa primeira expressão deu verdadeira e essa segunda expressão retornou falso. E o que acontece quando a gente tem uma falsa? Não vamos obter um valor verdadeiro aqui nessa expressão, nesse operador AND aqui. O que vai resultar em aluno reprovado. Essa segunda situação, o aluno Y tem a frequência de 8.25 e, tem a média de 8.25 e frequência de 99%. O que nos indica que temos a seguinte estrutura: 8.25 ele é maior ou igual a 7? Verdadeiro. 99 ele é maior ou igual a 90? Verdadeiro. Então eu tenho duas expressões que retornam verdade. Quando eu aplicar o operador AND, eu vou ter também o resultado verdadeiro. Em termos práticos, ó, se você copiar e colar isso daqui, ó, no console, ele vai retornar falso. Porque, ó, esse primeiro pedaço aqui, a gente sabe que ele é verdadeiro. Porém, esse segundo pedaço aqui, ó, ele é falso. Como nós temos uma função AND aqui, um operador AND, eu preciso dos dois verdadeiros para que eu possa resultar em verdadeiro.
como é o caso desse aqui, ó. As minhas duas expressões são verdade, então quando eu for aplicar o operador AND, eu vou também ter verdade aqui, beleza? É dessa forma que funciona o operador AND. O próximo aqui é o operador OR. Ele também tem a mesma finalidade de conectar duas ou mais expressões, porém temos uma seguinte particularidade. Se tiver pelo menos uma expressão que for verdadeira, o resultado final já é verdadeiro. Ou seja, só vou conseguir ter falso se todo mundo tiver errado, ou seja, todo mundo tiver falso, beleza? Da seguinte forma aqui nós representamos o operador OR usando essas barras aqui que chamamos de pipe, ou utilizando a palavra em inglês OR. Em algumas linguagens você utiliza o símbolo do pipe, em algumas linguagens você usa a expressão, essa palavra aqui, OR. Aí você tem aqui ó, uma situação, ó, 7 maior do que 7, não é verdade. 7 é igual a 7, isso aqui é verdade. Como nós estamos utilizando o operador OR, já retornamos verdade na situação, porque pelo menos uma delas aqui já tem verdade. Ó. Se eu for pegar aqui para a gente ver, já deu verdade. Mesmo essa aqui sendo falsa, mas tendo essa outra aqui como verdade, o operador OR vai considerar, se tiver pelo menos uma expressão verdadeira, já retorna como verdadeiro. Beleza? Essa outra aqui, ó, 10 é maior do que 100, é falso. 10 é igual a 100, também é falso. Nesse caso aqui, ó, o operador OR vai retornar falso, porque todo mundo aqui está sendo falso. Tá tudo falso aqui. Então não tem como retornar verdadeiro. Porém, se eu tivesse dessa seguinte forma, 10 é maior do que 100, falso. 10 é menor do que 100, verdade. E como eu tenho pelo menos uma verdade aqui, o resultado final também vai ser verdade. Beleza? Esse é o operador OR. O próximo e último operador lógico que a gente tem é o operador não, o famoso NOT, que é um operador para negar uma expressão. Ele no caso ele faz a inversão do valor, ou seja, se você tem um resultado que foi true, ele vai inverter e tornar esse resultado como false. Ou se você tiver um resultado que foi false, ele vai inverter e vai colocar um resultado true. O símbolo que nós utilizamos para representar o operador NOT é o símbolo de exclamação. Por exemplo aqui, ó, 7 é maior do que 5, isso é verdade. Porém, como nós temos esse operador aqui na frente, ele vai negar essa expressão, o que vai fazer na inversão do valor. Ao invés de sair true, vai sair false. Vamos ver aqui na prática, ó, Ó, isso aqui deu true. Só que a partir do momento que eu coloco aqui o exclamação na frente, ó, ele já inverte o valor. Se eu tivesse aqui o contrário, ó, o 7 ele é menor do que 5, é falso. Mas se eu colocar aqui exclamação, ele fica true. Beleza? É dessa forma aí que funciona o uso do operador não. Show? Então esses aqui são os nossos queridos operadores lógicos, beleza? Bom galera, a gente viu muita coisa interessante sobre esse assunto de operadores, sejam eles os aritméticos, relacionais e os lógicos. Vou deixar também aqui na descrição alguns links para que vocês possam aprofundar sobre esse assunto e aprender um pouco mais do que foi visto na aula de hoje. Vou ficando por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar lá o sininho das notificações e deixar o gostei. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu!